Fala, galerinha do Mais 10 Futebol Clube, Dayton Souza chegando na área, porque o assunto agora é Taça Libertadores da América, porque daqui menos de 24 horas estarão em campo, já praticamente no início do segundo tempo, provavelmente, Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras, a decisão da Taça Libertadores da América de 2021. Um novo time brasileiro vai entrar na galeria dos tricampeões da América na final das finais, onde Palmeiras e Flamengo se enfrentam, uma rivalidade e tanta nessa final da Liberta. E esse vídeo é para falar da campanha dessas equipes ao longo do campeonato, né? E a gente vai começar falando sobre esse time aqui, ó, dessa cor aqui, ó, o Flamengo. Bora falar da campanha do Flamengo ao longo da Libertadores da América de 2021. E daqui a pouquinho, daqui mais ou menos umas 2 horas mais ou menos, entra no ar também o vídeo a respeito da campanha do Palmeiras na Taça Libertadores da América, como foi a campanha do Verdão. Mas esse vídeo é para falar da campanha do Flamengo, esse Flamengo que está invicto na Taça Libertadores da América e tem o melhor ataque da competição até o momento. Esse Flamengo de Bruno Henrique, de Gabigol, de Everton Ribeiro, de talvez de Arrascaeta, de Michel Iluminado. Se o Michel tiver feio, meus amigos, esquece. E vamos falar um pouquinho dessa campanha do Flamengo nessa fase da Libertadores. Galera, foi o seguinte, o Flamengo disputou até o momento 12 jogos, né? 6 na fase inicial, que é a fase de grupos, e depois mais 6 nos mata-matas. Bora falar dos resultados então e de como foi essa caminhada do Flamengo. Lembra que nos 6 primeiros jogos, quem comandou o Mengão foi o Rogério Ceni, e a partir da fase de mata-matas, o Renato Gaúcho assumiu o Flamengo. Bora aos resultados então, galera. O Flamengo estreou com uma grande vitória jogando na Argentina contra o Vélez Sarsfield, 3-2 para o Flamengo. Aquele jogo o Flamengo saiu perdendo e conseguiu a virada, e conseguiu, aliás, com um golaço na gaveta do jogador do Flamengo, do Arrascaeta. Numa das vitórias espetaculares do Flamengo nessa Libertadores, estreou com o pé direito, 3-2. Depois, no primeiro jogo em casa, no Maracanã, ainda sem torcida, o Mengão meteu 4-1 para cima do União de Calera, time do Chile, União de Calera, corrigindo aqui. Alcançou a terceira vitória na primeira fase ao bater o LDU lá em Quito, no Equador. Grande vitória do Flamengo, uma das grandes vitórias do Flamengo. O Flamengo resolveu o jogo rapidinho, viu, galera? Abriu 2-0 e conseguiu resolver rapidinho. 3-2 para o Flamengo para cima da LDU, jogando em Quito. E aí, galera, vem uma sequência que provavelmente foi a sequência que derrubou o Rogério Ceni do comando do Flamengo, né? O torcedor do Flamengo fala, graças a Deus, foi a sequência com 3 empates. O Flamengo estava bem encaminhado a sua classificação e empatou 3 jogos. Empatou em 2-2 com o União La Calera, jogando no Chile. Depois empatou no Maracanã em 2-2 com a LDU, num jogo que foi bem complicado para o Flamengo. O Flamengo perdeu até os 40 e tantos, e o Gustavo Henrique, que fez o gol do empate do 2-2. E depois finalizou com 0-0 com o Vélez Sarsfield da Argentina, ou seja, começou com 3 vitórias e no segundo turno teve 3 empates. Resumo disso tudo, o Flamengo fez então 6 jogos na primeira fase, ele estava no grupo G da Libertadores, fez 12 pontos, ou seja, foram 3 vitórias e 3 empates e nenhuma derrota. Foram 14 gols marcados e 9 gols sofridos, um saldo então de 5. E aí no caso um aproveitamento de 66,7%, ou seja, o Flamengo teve a 5ª melhor campanha geral, terminando em primeiro lugar do grupo. Fase final da Libertadores, hein? Agora a fase de mata-mata. Como é que foi a fase de mata-mata do Mengão? Flamengo, na estreia de Renato Gaúcho, o Flamengo venceu com o gol do Michel, Defensa e Justiça na Argentina. Para mim, um jogo muito ruim do Flamengo, foi um dos jogos mais ruins do Flamengo nessa Libertadores, na minha opinião. Venceu, mas não convenceu, sofreu uma pressãozinha, não foi muito bom esse jogo. Mas vitória, estreia, vitória é o que importa na Libertadores. Depois, meus amigos, começou o show do Mengão, né? Porque o Flamengo, quando joga pra valer, que tem todo mundo em campo, cara, é um outro Flamengo, é uma coisa de louco. E aí veio resultados impressionantes e goleadas. Primeiro, fez um 4-1 pra cima do Defensa e Justiça. Lembra que aquele jogo ficou marcado pelaquela falha do Diego Alves, que foi tentar sair com a bola destruindo do jogador, um rolo todo lá. Ele e o Diego, mas não importa, o Flamengo meteu 4-1, gol de Rodrigo Caio, Gabigol, Bruno Henrique, aí vai. E estava classificado para as quartas de finais. Nas quartas de finais, teve que enfrentar o Olímpia, que tinha tirado o Internacional. O Flamengo foi no Paraguai e não teve menor piedade do Olímpia, 4-1. Jogo que foi marcado também por algumas questões de arbitragem, né? O Olímpia reclamou demais, uma suposta expulsão do Arrascaeta, também reclamou também da questão do pênalti e tudo mais.
mas o Flamengo quis nem saber e passou o trator 4-1. Mais uma goleada do Mengão, agora jogando no Rio de Janeiro, 5-1 Flamengo, e o Flamengo despontando como muito, mas muito favorito para a conquista da Libertadores. Na semifinal vai pegar o Barcelona de Guayaquil, que tinha tirado o Fluminense, time encardido do Equador, mas o Flamengo contou com dias inspirados de Bruno Henrique, né? Porque dos 4 gols que o Flamengo fez na semifinal, os 4 gols foram dele, e o Flamengo passou para a final da Libertadores. Lembrando que o jogo do Maracanã foi 2-0 o Mengão com 2 gols do Bruno Henrique ainda no primeiro tempo, com o Gabigol de garçom. Diego Alves teve uma grande atuação naquela partida. E no jogo da volta, o Flamengo jogando no Equador, também com 2 gols de Bruno Henrique. Aliás, nos passes primorosos do Everton Ribeiro. Ele foi lá e fez 2-0 para o Flamengo. Flamengo na final da Taça Libertadores da América. Novamente, né? Flamengo de novo na final. Campanha geral, como é que o Flamengo chega nessa final? Então são 30 pontos em 12 jogos, com 9 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota. O Flamengo não perdeu nessa Libertadores, está invicto. Foram 32 gols marcados e apenas 12 gols sofridos, ou seja, saldo de 20, média de 2,66, ou seja, o Flamengo tem média de mais de 2 gols e meio por jogo. Ou seja, é um ataque que precisa tomar cuidado, hein, galera? Artilheiros desse Flamengo e da Libertadores. Gabigol tem 10 gols na Liberta, seguido pelo Bruno Henrique com 6, o Arrascaeta com 4 e com 3 gols Vitinho William Arão. A gente não pode esquecer também das grandes fases do Everton Ribeiro, do goleiro do Rodrigo Caio, do David Luiz e assim por diante, desse time do Mengão aí. Arrascaeta é o rei das assistências com 5 e o Bruno Henrique e o Gabigol vêm em seguida com 4. É isso, essa foi a campanha do Mengão na Libertadores. Continue nos acompanhando. Mais 10 Futebol Clube, seu canal de esportes do YouTube. Valeu!